A palavra nos ensina que o próprio Mestre Jesus, ele nunca foi omisso em relação àquilo que enfrentaríamos nessa vida. Aqueles que nos servem, aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu falei da minha casa, ela estava sofrendo uma situação que ela não estava preparada para enfrentar, que era a falta de uma proteção contra a chuva, contra o tempo, e ela estava infiltrando, e isso ia acabar afetando a estrutura dela. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Ele está dizendo que o quê? Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. A palavra de Deus está nos dizendo que aquele que constrói a sua casa na rocha, a sua casa em Cristo Jesus, que levanta a sua vida em Cristo Jesus, não quer dizer que não vai sofrer. Ele está dizendo aqui, ó, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. A palavra do Senhor está nos ensinando que aqueles que caminham com Cristo não estão isentos de perseguição, não estão isentos de dificuldade, não estão isentos de luta. Nós tivemos aqui o testemunho da irmã, nós tivemos aqui o Espírito Santo falando ao nosso coração ao longo de toda essa noite. Mas se a gente não está isento de tudo isso, por que a gente vai seguir a Cristo? A própria palavra já nos responde. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. A diferença que nós temos de caminhar conforme o mundo e caminhar com Cristo é essa. A gente vai sofrer pancada, a gente vai sofrer dificuldade, a gente vai passar necessidade, a gente pode passar enfermidade, mas em Cristo Jesus nós permaneceremos em pé, porque a mão do Senhor que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê a diferença aqui, porque a palavra compara aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica como um sábio, e como um tolo, aquele que ouve e não as pratica, como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e enfrentou as mesmas coisas. Porém, por conta de não ter o seu alicerce firmado naquele que pode suportar todas as coisas, aqui diz que quando caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência, ela desabou, e grande foi a sua ruína. Meus irmãos, cada um sabe a luta que passa, só você e Deus sabe. Jesus, é verdade, Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que a viúva, a senhora que acolheu Eliseu, ela acabou ganhando um filho, porque ela estava ajudando o profeta, e o profeta falou: o que você precisa, o que você não tem? E ele viu que ela não tinha um filho, e Deus proveu um filho para aquela mulher. Aconteceu uma situação e aquela criança veio a falecer. E é interessante que a palavra diz que quando ela foi procurar, né, o profeta, porque quando ele disse que ela teve um filho, ela falou assim: não brinca comigo, trazendo para nossas palavras, não brinca com o meu coração. Eu estou ajudando, mas não fala algo, porque ela realmente gostaria muito de ter um filho. E quando aquele filho faleceu, ela foi até o profeta. E o profeta, vendo que ela vinha, disse para o seu servo: vai lá e vê com ela, pergunta se está tudo bem, se ela vai bem, se o filho dela vai bem. E quando aquele servo perguntou, ela disse: tudo vai bem. Mas só ela sabia o motivo dela estar indo até o profeta, que havia entregue o milagre de Deus na vida dela, que era aquele filho. Então muitas vezes você diz: está tudo bem, você diz: está tudo bem, eu estou bem, você sorri, mas só você sabe o que está passando aí dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Só você e Deus sabe as pancadas que você está levando. Só você e Deus sabe as negativas que estão chegando diante de você, as portas que parecem estar fechadas. Só você e Deus sabe a dificuldade que está enfrentando por não ter o recurso financeiro necessário, por estar faltando na despensa, por não ter uma porta de emprego. Só você e Deus sabe a enfermidade que você está carregando, o quanto ela te machuca, o quanto ela te dói. Glória a Deus. Só você e Deus sabe que olhando para as situações e as circunstâncias ao redor, tudo
tudo parece sem futuro, sem esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você está construindo a sua casa na rocha, se você está alicerçando a sua vida em Cristo Jesus, tudo isso vai vir. Mas você vai prevalecer. Porque a mão do Senhor vai te sustentar de pé. Aleluia! Glória a Deus! Não importa se você olha para o ídolo, para aquele que não serve a Cristo, e ele está prosperando aos olhos do mundo. A gente tem que entender uma coisa: tudo isso aqui é passageiro. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então não adianta a gente olhar para o lado, a gente olhar para frente, a gente ver tudo que está acontecendo. O amanhã a Deus pertence. Aleluia! O amanhã a Deus pertence. E o intuito, o propósito de toda a nossa vida não é que a gente seja feliz, que a gente tenha isso, tenha aquilo. É ser fiel ao Senhor. Esse período que a gente está passando, que a gente chama de vida, é uma peregrinação. A gente está de passagem. E aqueles que alicerçam a sua vida em Cristo Jesus, no dia que chegar a falecer, não é o fim, mas é o início da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É o início de uma vida com Deus, uma vida sem dor, sem choro, sem tristeza, sem clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida sem pecado. Meus irmãos, o que danifica o alicerce da nossa alma é o pecado. E se a gente segue a Cristo e faz a vontade do Senhor, conforme a palavra nos disse aqui, ouve e pratica, é um homem sábio. Se você ouve e pratica aquilo que a palavra ensina, você está fugindo do pecado. A palavra diz que Jó, ele desviava do mal. E por isso Deus, quando Satanás apareceu, Deus falou: viu meu servo Jó? Viu como ele é justo? Viu como ele é íntegro? Como ele se desvia do mal? É isso que agrada aos olhos de Deus na nossa vida. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nos leva ao pecado, que permite o pecado crescer e nos corroer, quando a gente abre mão de tudo isso, aleluia! Senhor, glória a Deus! Para estar diante de Deus, louvando, glorificando o nome santo do Senhor. É difícil, é fácil falar para você que está aí: você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, e você também não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. E se Deus está permitindo isso, é porque Ele está nos moldando. Glória a Deus. Para aqueles que não sabem, uma faca, uma espada, para ela ser feita, ela é colocada mais de 1000 graus, num pedaço de aço, de ferro, e ela recebe várias marretadas até tomar o formato que ela precisa. Depois ela é esfriada, aquecida de novo, até que ela tem o corte. Assim somos nós. Deus está nos moldando para algo maior. Glória a Deus. Aleluia. Mas e se não acontecer enquanto eu estiver aqui? Vai acontecer na eternidade. Aleluia. Não tem promessa maior, não tem tesouro maior do que a vida eterna diante de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso aqui é passageiro. A palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Aleluia. Então confia no Senhor, alicerce a sua alma, a sua vida em Cristo. Deus sabe o que você está passando. Aleluia! Glória a Deus! Ele sabe o momento certo de mudar a sua situação. Mas enquanto você não perseverar, esse momento nunca vai chegar. Se a todo momento que você enfrenta uma dificuldade, você deixa de buscar Deus, você deixa de orar, você deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, a sua promessa só está postergando. Deus não vai entregar algo na sua vida porque você quer, sabendo que isso vai te afastar da presença dele. Cristo morreu por cada um de nós. A palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus quer a gente aqui, pertinho. Ele quer aqui a gente, que a gente habite no seu esconderijo. Deus é a nossa fortaleza. É o lugar para o qual nós devemos ficar, habitar e permanecer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente não está com Cristo, não tem Cristo na nossa vida, é sempre alguma coisa.
vazio ali, ó, dentro de nós. E por que isso? Porque esse vazio só o Espírito Santo pode preencher. Verdade, Jesus. Muitos tentam preencher com bebida, com drogas, né, com promiscuidade, com jogos de azar, mas isso só vai aumentando. É como uma infiltração debaixo da casa, só vai aumentando até o momento que desaba. E dependendo da situação já não tem mais o que fazer, já é tarde demais. Então aqui o Senhor está nos dizendo: alicerça a tua vida em mim, fica comigo, caminha comigo, olha para mim, me serve, me adora, que eu vou cuidar de você. Tudo isso que está batendo na sua vida, tudo isso que está tentando te fazer cair, deixa comigo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É o que a palavra ensina. Cristo venceu o mundo. Por isso a gente não precisa ter medo. A gente não precisa desanimar. Não é fácil. Todos os dias parece que é um leão, quando não é dois. Quando não é o que voltou de ontem e ressuscitou e veio de novo. Mas meus irmãos, Deus. Aleluia. Fica tranquilo. Aquele que não dorme, cuida de nossas almas. Quando a gente mergulha na palavra e procura entender, é um milagre atrás do outro, é uma maravilha atrás da outra. Quando aquele povo foi resgatado do deserto, a palavra diz que não gastou nem o sapato deles, eles ficaram caminhando 40 anos. Às vezes a gente se mata de trabalhar com um tênis caro lá, não dá 2 meses, já está estourado um lado do outro, já tem um buraco no dedo ali. Mas aquilo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus. O que Deus faz, o homem nunca vai reproduzir. O inimigo até tenta te iludir, achando que é igual, que é melhor, mas não chega nem perto. O que Deus faz é eterno. Aleluia. Aquilo que Deus faz é perfeito, é no tempo certo. Sabe quando você está passando uma situação e de repente acontece um milagre, uma provisão, e você fala assim: nossa, foi na hora certa, foi no último segundo, mas veio. Porque Deus, aos nossos olhos, pode tardar, mas Ele não falha. Não é que Ele demora, é que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo na nossa hora, e a gente não quer dedicar um tempo na presença do Senhor, a gente não quer perseverar diante de uma aprovação. Ninguém quer. A verdade é essa, a gente tem que ser realista. A nossa carne não quer aquilo que dói, não é aquilo que demora, não é aquilo que vai encontrar a vontade dela. Mas quando Jesus diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, o Espírito está pronto para as coisas de Deus. E quando a gente se submete, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Espírito Santo nos capacita. Louvar o seu nome do Senhor. Por mais que doa, por mais que as lágrimas caiam, confie em Deus. Aleluia. No momento certo, tudo vai acontecer conforme Deus já determinou. Eu creio, Senhor. Fui mandado embora, perdi meu emprego. Fica tranquilo, a última palavra quem tem é Deus. Glória a Deus. Se Aleluia. alguém fechou uma porta para você, Deus abre onde não tem porta. Se Deus fechou uma porta para você, é porque Ele tem algo melhor, Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Sua vida seja uma ferramenta de honra. Glória a Deus. Ser soberano. Irmãos, hoje é domingo, uma semana que se quiser, com a permissão do Senhor, uma que se inicia. Essa palavra que eu estou trazendo serviu para mim, eu estou compartilhando com os irmãos. Tenha paciência, faz a sua parte, persevera, busca, ora, jejua, lê a palavra, honra a Deus no teu trabalho, honra a Deus na tua família, na tua vizinhança, honra a Deus em tudo que você fizer. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Só tenha paciência e persevere. Aleluia. Glória a Deus. Tijolinho após tijolinho da sua vida, na rocha que é Cristo. Independente da tempestade, do vento, da chuva, independente da violência que batam na sua estrutura, é o Senhor que está te segurando. É a mão protetora do eterno, daquele que vive e reina para todo sempre, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o inimigo. É na mão dele. A sua vida está sendo cuidada, segurada, protegida.
Salmo 91. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O versículo 2 que diz assim: sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Aleluia! Essa palavra possa fortalecer os irmãos mais essa semana que se inicia, se assim o Senhor permitir, para a honra e para a glória do Senhor. Independente do problema que esteja na tua frente, que você tenha a fé de Davi. Não olhe o gigante, mas olhe o tamanho do teu Deus, aquele que vai pelejar por você. E se Deus te coloca no campo de batalha, pode ter certeza, Ele vai te prover as armas necessárias para que você saia do campo. Porque a tua vitória é a vitória do Senhor. Quando você é abençoado, quando você consegue algo, o nome do Senhor está sendo exaltado e glorificado. Louvado seja Deus. Confia, persevera. Continua depositando em Cristo a sua confiança, a sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde. Confie em Deus. E Ele tudo fará conforme a sua vontade. Eu agradeço a minha oportunidade.